A madrugada estava fria, mas dentro de mim havia algo ainda mais gelado, o medo. Acordei assustada com o som de passos apressados na rua e o eco de vozes alteradas. Ao me aproximar da janela, vi luzes piscando e pessoas saindo de suas casas com pressa. O chão sob meus pés tremia levemente, mas o suficiente para me deixar inquieta. Não demorou muito para que batessem à minha porta. 2 homens, com rostos sérios e cansados, disseram que eu precisava sair imediatamente. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Comente Deus é meu tudo para que Ele guarde você. Não esqueça de deixar seu like. Tentei entender o que estava acontecendo, mas eles só falavam em perigo e urgência. Disseram que o solo estava instável e que a área inteira precisava ser evacuada. Enquanto eles falavam, minha cabeça girava. Como assim eu teria que abandonar minha casa, o lugar onde vivi com meus filhos, onde tudo o que eu conhecia estava? Mesmo assim, não tive escolha. Peguei o que consegui, documentos, algumas roupas, o velho álbum de fotos da família, e saí pela porta sem olhar para trás. A rua estava cheia de vizinhos, todos com expressões de pânico e confusão. Alguns choravam, outros murmuravam orações. Uma mulher segurava uma criança pequena, enquanto outra arrastava uma mala que parecia pesar mais do que ela podia carregar. Eu tentava manter a calma, mas, no fundo, sentia que algo muito maior do que diziam estava acontecendo. Não era apenas o chão que parecia desmoronar. Era a minha vida inteira. Quando finalmente me juntei aos vizinhos na rua, o frio da madrugada pareceu ainda mais intenso. A cada passo em direção ao ponto de encontro indicado pelos agentes, sentia como se estivesse deixando uma parte de mim para trás. Os olhares ao meu redor não eram diferentes do que eu sentia. Medo, incerteza, um vazio que parecia nos consumir. Alguns sussurravam entre si, mas as palavras eram engolidas pela tensão no ar. Enquanto caminhávamos, tentei puxar conversa com uma das agentes que organizavam a evacuação. Perguntei se sabiam quanto tempo ficaríamos fora de casa, se havia alguma chance de voltarmos em breve. Ela hesitou antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Estamos fazendo isso pelo bem de vocês, foi tudo o que disse. Aquela resposta evasiva apenas aumentou meu desconforto. Havia algo que eles não estavam contando. No abrigo improvisado para onde nos levaram, o clima era ainda mais pesado. Havia pouco espaço, colchões finos espalhados no chão e pessoas tentando manter a calma em meio ao caos. Algumas famílias estavam completas, outras haviam se perdido no tumulto da evacuação. Era difícil não pensar em tudo o que havíamos deixado para trás: as casas, os objetos pessoais, as memórias. Tentei dormir, mas cada vez que fechava os olhos, sentia como se o chão estivesse prestes a se abrir. Na manhã seguinte, as conversas começaram a tomar um tom diferente. Um dos agentes, que parecia mais cansado do que os outros, comentou algo que me fez gelar. Isso não é só o chão. Há algo acontecendo lá embaixo. As palavras dele foram ditas em um tom baixo, quase como se estivesse falando consigo mesmo, mas eu ouvi. Outros também ouviram, e os murmúrios se espalharam pelo abrigo. Alguém mencionou que um dos agentes teve uma visão. Não soube dizer se era verdade, mas a história ganhou vida entre nós. Conforme os dias passavam, os rumores só aumentavam. Alguns diziam que Deus havia alertado os agentes sobre o que estava acontecendo, que forças malignas estavam agindo no subsolo e que os tremores eram apenas o início. Era difícil saber o que era real e o que era apenas o desespero falando. Mas havia algo que ninguém conseguia explicar, que nos deixava com a sensação de estarmos sendo observados. No sábado, permitiram que alguns de nós voltássemos às nossas casas para buscar o que fosse essencial. Quando me aproximei da minha rua, o silêncio era ensurdecedor. As casas pareciam mais frias, como se já tivessem sido abandonadas por muito mais tempo. Ao entrar na minha, senti um aperto no peito. Tudo estava como eu havia deixado, mas parecia vazio. Peguei o que pude carregar, incluindo o pequeno altar que sempre esteve na minha sala. Antes de sair, olhei ao redor uma última vez, com a sensação de que talvez nunca mais voltasse. Quando retornamos ao abrigo, as coisas estavam diferentes. Os agentes pareciam mais tensos, e os moradores estavam mais inquietos. A cada noite, os tremores pareciam aumentar, e as histórias ficavam mais sombrias. Um homem, que trabalhava em uma das inspeções, disse que havia visto algo. Não era o chão que estava rachando. Havia algo se movendo lá embaixo, contou ele, com os olhos arregalados. Era difícil saber se ele estava exagerando, mas a forma como falou fez meu coração acelerar. Naquela noite, não consegui pregar os olhos.
Cada ruído parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Alguns no abrigo começaram a rezar em voz alta, formando pequenos grupos que buscavam conforto na fé. Eu me juntei a eles, embora sentisse que mesmo as orações não eram suficientes para silenciar a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Os dias seguintes trouxeram mais tremores e mais relatos. Um dos agentes, visivelmente abalado, contou que durante uma das inspeções subterrâneas, ouviram sons estranhos vindos do solo. Não eram ecos, não eram pedras se movendo. Era algo vivo, disse ele, com a voz trêmula. Aquilo me deixou sem palavras. Enquanto tudo isso acontecia, as pessoas no abrigo começaram a mudar. Alguns pareciam mais determinados a entender o que estava acontecendo, enquanto outros se fechavam completamente. Eu me sentia no meio disso tudo, dividida entre querer respostas e temer o que elas poderiam revelar. O que quer que estivesse acontecendo, parecia estar além da nossa compreensão. O chão podia tremer e as paredes podiam rachar, mas o verdadeiro abalo era o que sentíamos por dentro. O vazio que nos consumia não era apenas pelo que tínhamos deixado para trás, mas pelo que estava à nossa frente, aguardando, como um mistério sombrio que ninguém sabia como desvendar. Na manhã seguinte, uma agitação incomum tomou conta do abrigo. Os agentes, que normalmente mantinham uma postura controlada, agora pareciam dispersos, falando entre si em tom baixo, como se tivessem recebido novas informações. Alguns moradores começaram a se aproximar, tentando ouvir fragmentos do que estava sendo dito. Eu permaneci onde estava, observando de longe, sentindo que algo maior estava para acontecer. Pouco tempo depois, um dos agentes mais velhos pediu a todos que se reunissem. Ele começou a falar de maneira hesitante, como se pesasse cada palavra antes de deixá-la escapar. Os tremores estão se intensificando, ele disse. E as equipes de inspeção descobriram anomalias no subsolo. Precisamos que todos mantenham a calma, mas medidas adicionais serão tomadas. Não eram apenas as palavras dele que causavam preocupação, mas o tom, o peso por trás de cada frase. Era evidente que havia algo mais, algo que ele não estava dizendo. Enquanto ele falava, lembrei do homem que havia mencionado algo vivo nas profundezas. Será que as anomalias eram o que ele havia tentado descrever? A ideia me gelou por dentro. Ao cair da noite, os tremores voltaram, mais fortes do que nunca. Dessa vez, eles não eram breves, duraram vários minutos, sacudindo as estruturas do abrigo e deixando todos em estado de pânico. Objetos caíram, algumas pessoas choraram, e os agentes tentavam desesperadamente controlar a situação. Eu me sentei no canto, segurando o pequeno altar que tinha trazido de casa, como se isso pudesse me dar alguma proteção. Depois que tudo se acalmou, uma das agentes, uma mulher jovem com olhos marcados pela exaustão, sentou-se ao meu lado. Ela olhou para mim, como se procurasse por algo, talvez conforto, talvez compreensão. Eu ouvi hoje algo que não consigo esquecer, ela disse, quase em um sussurro. Um dos inspetores voltou em choque. Ele disse que viu uma figura no subsolo, algo que parecia humano, mas não era. Suas palavras foram como uma pedra jogada em um lago já agitado. Os rumores se espalharam rapidamente. Outros começaram a contar histórias semelhantes, sussurrando sobre visões e sons inexplicáveis. Alguns afirmavam que a área não era apenas instável fisicamente, mas espiritualmente corrompida. As teorias se multiplicavam, e a atmosfera no abrigo ficou ainda mais tensa. Apesar de todo o caos, uma coisa era clara: estávamos sendo puxados para algo muito maior do que podíamos entender. Nos dias que se seguiram, novas instruções chegaram. Determinaram que alguns grupos seriam levados para outro abrigo, mais distante da área crítica. Eu fui incluída no primeiro grupo a ser transferido. A mudança me trouxe um misto de alívio e incerteza. Não sabia se estar mais longe era realmente mais seguro ou apenas uma maneira de afastar as pessoas da verdade. No novo abrigo, as condições eram melhores, mas o sentimento de medo persistia. Na primeira noite, enquanto olhava pela pequena janela do quarto, ouvi algo que parecia um som distante vindo do chão, um murmúrio abafado. Fechei os olhos, tentando afastar a ideia, mas não consegui dormir. Quando contei a alguns vizinhos na manhã seguinte, eles não pareciam surpresos. Era como se já esperassem por isso. Foi então que um grupo pequeno de moradores decidiu agir. Eles queriam respostas, não apenas teorias ou rumores. Organizaram uma espécie de vigília, convidando todos que quisessem rezar ou simplesmente buscar algum tipo de alívio. Decidi participar, sentindo que precisava de algo que me conectasse com o que ainda fazia sentido. Durante as orações, senti uma calma momentânea,
mas logo fui tomada por uma sensação diferente, como se estivéssemos sendo observados. No final da vigília, um dos moradores, um homem idoso com uma voz profunda e firme, se levantou e disse algo que ecoaria na mente de todos. O que está acontecendo aqui não é natural. Estamos lidando com forças que vão além do que podemos ver. Ele não disse mais nada, mas suas palavras ficaram gravadas em mim como uma verdade que não podia mais ser ignorada. Naquela noite, sonhei com minha casa, mas ela não estava mais no lugar onde deveria estar. No sonho, ela afundava lentamente, envolta em escuridão, enquanto eu assistia sem poder fazer nada. Acordei ofegante, sentindo o mesmo vazio que havia sentido ao sair dela pela última vez. Olhei ao redor, tentando me convencer de que estava segura, mas o medo não me abandonava. Os dias passaram, mas a sensação de que algo estava se aproximando continuava crescendo. Novos tremores ocorreram, alguns mais leves, outros mais fortes, mas todos traziam consigo o mesmo presságio de que algo maior estava por vir. Olhando para os rostos das pessoas ao meu redor, percebi que todos compartilhavam o mesmo sentimento, mesmo que não o dissessem em voz alta. Algo estava vindo, e nós não estávamos preparados. A cada dia no novo abrigo, o clima parecia mais denso, como se o ar carregasse algo que todos sentiam, mas ninguém ousava nomear. Os tremores não haviam cessado, embora agora fossem mais distantes, como um eco de algo que se movia lentamente para longe. Mesmo assim, a sensação de perigo não diminuía, pelo contrário, parecia se intensificar com o silêncio das explicações. Eu sentia que estávamos apenas esperando algo inevitável, embora ninguém dissesse isso em voz alta. Uma noite, fui acordada por um som estranho. Não era o tremor do solo, mas um tipo de assobio baixo e contínuo, como se algo estivesse percorrendo as profundezas da terra. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. A escuridão lá fora parecia mais espessa, quase tangível, como se escondesse algo que não deveria ser visto. Observei por alguns minutos, mas o som desapareceu tão rápido quanto havia começado. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Na manhã seguinte, comentei com alguns vizinhos sobre o som. Para minha surpresa, outros também haviam ouvido, embora ninguém conseguisse explicar o que era. Algumas pessoas começaram a especular que os tremores estavam se movendo para uma nova área, mas isso não explicava o que ouvimos. Um dos agentes que nos acompanhava ouviu nossa conversa, e embora tentasse esconder, era visível o desconforto em seu rosto. Mais tarde naquele dia, um pequeno grupo de agentes deixou o abrigo em silêncio, carregando equipamentos que pareciam ser de alta tecnologia. Não disseram para onde estavam indo, mas era evidente que estavam investigando algo. A maioria de nós ficou em silêncio, apenas observando a saída deles. Sabíamos que não voltariam com respostas que compartilhariam conosco. O que quer que soubessem, não estava destinado a chegar até nós. Enquanto isso, comecei a perceber que algumas pessoas no abrigo estavam agindo de maneira diferente. Havia uma mulher que costumava liderar os momentos de oração, mas agora passava os dias sozinha, murmurando para si mesma. Um homem que sempre tentava acalmar os outros agora evitava qualquer tipo de conversa. Era como se o lugar estivesse drenando a energia de todos, como se cada um estivesse lutando uma batalha interna que não podia ser explicada. Naquela noite, enquanto o abrigo estava mergulhado no silêncio, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa surgiu no horizonte, iluminando o céu de maneira quase surreal. Era como um brilho azulado, pulsante, que parecia vir de muito longe. Alguns de nós saímos para ver melhor, enquanto outros ficaram dentro, temendo o desconhecido. Ficamos parados por alguns minutos, observando a luz pulsar até que, de repente, ela desapareceu, deixando a escuridão ainda mais profunda do que antes. Os agentes que haviam saído voltaram ao amanhecer. Estavam exaustos, mas havia algo mais em suas expressões, um misto de medo e urgência. Não disseram o que tinham visto ou encontrado, mas a partir daquele momento, sua postura mudou. Estavam mais atentos, sempre olhando para o horizonte, como se esperassem que algo surgisse a qualquer momento. Era como se soubessem que aquela luz não era um fenômeno natural. Na semana seguinte, as coisas começaram a se desdobrar de forma ainda mais estranha. O solo ao redor do abrigo começou a apresentar fissuras pequenas, mas constantes. Os tremores, que antes pareciam distantes, voltaram a ser sentidos com mais intensidade. Algumas pessoas começaram a ficar doentes, embora os médicos não conseguissem identificar a causa. Era como se o próprio ambiente estivesse reagindo, tentando nos expulsar. Um dos agentes, visivelmente abalado, deixou escapar algo durante uma conversa com outro colega.
Ele mencionou um padrão que eles haviam detectado no subsolo, algo que parecia se mover, mas que não podia ser identificado por nenhuma tecnologia que estavam usando. Eu não entendi o que ele queria dizer com isso, mas as palavras ficaram na minha mente. O que quer que estivesse lá embaixo, estava se aproximando, disso eu tinha certeza. As noites no abrigo ficaram mais difíceis. Muitas pessoas começaram a relatar sonhos estranhos, quase como visões. Eu mesma sonhei com minha casa novamente, mas, dessa vez, havia algo diferente. As paredes pareciam vivas, pulsando como se fossem parte de uma criatura gigante. Acordei suando, com o coração acelerado, sentindo que aquilo era mais do que apenas um pesadelo. As histórias de sonhos semelhantes começaram a circular entre os moradores. Pessoas diferentes descreviam coisas parecidas, visões de escuridão, de um vazio crescente, e de algo que parecia estar esperando por nós. Os agentes não comentavam nada, mas era óbvio que estavam cientes do que estava acontecendo. Parecia que o abrigo estava se tornando o centro de algo que ninguém podia explicar. Um dia, uma decisão foi anunciada. Seríamos transferidos novamente, para um local ainda mais distante. Os agentes explicaram que era por precaução, mas eu sabia que havia mais. Eles estavam nos afastando de algo, ou talvez tentando nos proteger de um evento que não podiam controlar. A sensação de incerteza era quase insuportável, mas não tínhamos escolha. Enquanto nos preparávamos para partir, uma última explosão de luz azul iluminou o horizonte, dessa vez acompanhada por um som baixo e contínuo, como um rugido vindo do coração da terra. Ficamos parados, imóveis, observando. Não sabíamos o que aquilo significava, mas todos sentimos, naquele momento, que algo estava prestes a mudar para sempre. O som profundo que acompanhou a explosão de luz azul parecia reverberar não apenas no ambiente, mas dentro de nós. Por um momento, ninguém se moveu, como se o tempo tivesse parado. Eu olhei ao redor, buscando algum tipo de explicação nos rostos das pessoas, mas o que vi foi um reflexo do que eu mesma sentia. Medo, confusão e uma crescente sensação de que estávamos à beira de algo que não compreendíamos. Os agentes, até então sempre prontos para comandar a situação, pareciam tão perdidos quanto nós. Um deles pegou o rádio, a voz tremendo enquanto chamava por reforços ou algum tipo de resposta. Nada veio além do chiado de estática. Era como se estivéssemos completamente isolados, cortados do resto do mundo. E talvez estivéssemos. Aquela ideia me atingiu como um soco no estômago. Pouco tempo depois, a ordem para evacuar novamente foi dada. Desta vez, porém, não houve explicações ou tentativas de acalmar os ânimos. Simplesmente disseram para pegarmos nossas coisas e seguirmos em direção aos veículos que estavam nos esperando. No caminho até lá, ouvi algumas pessoas comentando sobre o som. Alguns juravam que parecia um grito, enquanto outros diziam que era algo mais primitivo, como o rugido de uma criatura antiga. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de que aquilo era um aviso não me abandonava. Entramos nos veículos em silêncio, o ar pesado com a tensão que ninguém ousava quebrar. A estrada parecia interminável, e o ambiente ao nosso redor ficava cada vez mais desolado. As árvores, que antes ofereciam uma sensação de vida, agora pareciam formas retorcidas e sombrias, como se tivessem sido corroídas por alguma força invisível. O céu estava escuro, mesmo sendo dia, e havia algo no horizonte que parecia pulsar, embora fosse impossível identificar o que era. Chegamos ao novo abrigo ao anoitecer. Este lugar era diferente dos anteriores. Era uma estrutura maior, com paredes reforçadas e iluminação que piscava levemente, como se o gerador estivesse em seus últimos momentos. Algo sobre aquele lugar me fez estremecer. Não era o abrigo em si, mas a sensação de que estávamos sendo levados para mais perto do que os agentes estavam tentando evitar. Naquela noite, o som voltou. Dessa vez, mais intenso e mais próximo. As paredes do abrigo vibraram levemente, e algumas pessoas começaram a rezar em desespero. Eu me sentei em um canto, apertando o pequeno altar que carregava comigo, tentando encontrar forças para não sucumbir ao pânico. Então, do lado de fora, uma luz azul começou a se espalhar pelas janelas. Não era como antes, distante e no horizonte. Desta vez, ela estava ali, envolvendo o abrigo como uma neblina brilhante. Um dos agentes entrou correndo na sala principal, o rosto pálido e os olhos arregalados. Temos que sair daqui agora. Ele mal terminou de falar quando o som voltou, tão alto que parecia vir de dentro de nossas cabeças. Algumas pessoas gritaram, outras ficaram paralisadas. Eu não consegui me mover, como se algo estivesse me segurando no lugar.
Quando finalmente conseguimos sair, o que vimos foi ainda mais aterrorizante. O chão ao redor do abrigo estava rachado, e um brilho azul emanava das fissuras. Havia uma sensação de algo iminente, como se o próprio solo estivesse prestes a desabar. Os agentes nos guiaram para longe, mas a cada passo eu sentia que estávamos indo em direção ao desconhecido, e não para a segurança. A caminhada foi longa e exaustiva. O som continuava, embora mais distante, como se estivesse nos observando, nos testando. Finalmente, chegamos a uma área aberta, onde os agentes nos pediram para parar. Foi ali que um dos mais antigos entre eles, um homem que sempre parecia inabalável, começou a falar. Não podemos continuar fugindo, ele disse, a voz firme mas carregada de algo que parecia resignação. Isso não é algo que podemos evitar. Está nos puxando. As palavras dele lançaram um silêncio profundo sobre o grupo. Alguns começaram a chorar, enquanto outros pareciam lutar para entender o que ele estava dizendo. Eu permaneci em silêncio, tentando processar a ideia de que talvez, apenas talvez, não houvesse um destino seguro. O que quer que estivesse acontecendo não era algo que pudéssemos simplesmente deixar para trás. Naquela noite, sob um céu que parecia mais distante do que nunca, o som voltou, mas desta vez acompanhado de uma vibração que parecia vir do chão. O grupo se reuniu, tentando encontrar forças uns nos outros, mas a verdade era clara: estávamos sendo levados para algo que ninguém entendia. E, no fundo, todos sabíamos que não havia como escapar. A madrugada estava pesada, como se o próprio ar carregasse um aviso silencioso. O grupo permanecia unido no campo aberto, em um silêncio perturbador, enquanto o brilho azul no horizonte parecia crescer, pulsando como um coração gigante. Eu olhava para as fissuras no solo, que agora também emanavam uma luz pálida, e sentia que não havia mais para onde ir. Estávamos cercados, não por forças visíveis, mas por algo muito maior. Os agentes, antes determinados, agora pareciam tão desorientados quanto nós. Alguns discutiam em voz baixa, outros apenas encaravam o horizonte, como se esperassem uma resposta que jamais viria. De repente, o chão tremeu novamente, mas dessa vez foi diferente. Não era um tremor comum. Era como se algo estivesse empurrando o solo de dentro para fora, tentando emergir. Eu me segurei em uma árvore próxima, enquanto o som grave e profundo ecoava pelo campo. Um dos agentes mais experientes, o homem que havia nos alertado de que não podíamos continuar fugindo, finalmente tomou a frente. Ele parecia diferente agora, não com medo, mas resignado. Isso não é natural. Não é humano, ele disse, olhando diretamente para as fissuras que se expandiam. Seja o que for, está nos chamando, e talvez estejamos aqui por um motivo. As palavras dele foram recebidas com incredulidade, mas, no fundo, faziam sentido. Cada um de nós sabia, ainda que silenciosamente, que não estávamos ali por acaso. Desde o início, parecia que algo nos guiava, nos levava a um encontro inevitável. Alguns começaram a chorar, enquanto outros permaneciam imóveis, incapazes de reagir. A luz azul começou a mudar de intensidade, como se estivesse respondendo às palavras do homem. No centro do campo, as fissuras no solo se abriram ainda mais, revelando uma profundidade que parecia não ter fim. O som se intensificou, agora acompanhado por uma espécie de murmúrio, vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções. Foi então que o chão ao nosso redor começou a rachar, forçando-nos a recuar. Um brilho intenso saiu do centro do campo, cegando a todos momentaneamente. Quando recuperei a visão, vi algo que jamais esquecerei. Do buraco que se abriu no solo emergiu uma estrutura imensa, uma forma geométrica que parecia pulsar com energia própria. Era algo indescritível, ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. Não era feito por mãos humanas, disso eu tinha certeza. O som parou de repente, deixando um silêncio tão profundo que podia-se ouvir o vento passando pelas folhas. A estrutura flutuava levemente acima do solo, suas bordas irradiando luzes que dançavam como fogo líquido. Não havia dúvida, aquela coisa estava viva de alguma forma, consciente de nossa presença. Todos nós estávamos paralisados, presos entre o medo e a admiração. Foi então que aconteceu. Um dos agentes, talvez movido por algo além de sua compreensão, deu um passo à frente. Ele se aproximou da estrutura com cautela, levantando as mãos como se quisesse mostrar que não era uma ameaça. Quando chegou perto o suficiente, uma das luzes brilhou mais forte, envolvendo-o em uma espécie de campo energético. Ele parou, como se estivesse em transe, e em seguida se virou para nós. Não é o que pensamos, ele disse, sua voz diferente, quase como se estivesse sendo amplificada. Isso não é destruição. É transformação.
Suas palavras ecoaram no silêncio, mas ninguém se moveu. O agente permaneceu ali, em frente à estrutura, enquanto ela emitia padrões de luz que pareciam formar símbolos, mensagens que ninguém conseguia compreender. Aos poucos, outros começaram a se aproximar, hesitantes, mas como se fossem atraídos por algo além da lógica. Quando finalmente criei coragem para dar um passo à frente, senti algo estranho. Não era medo, mas uma curiosidade quase avassaladora. Meus pés pareciam se mover sozinhos, guiados por uma força invisível. Quanto mais perto eu chegava, mais sentia uma espécie de conexão com a estrutura, como se ela estivesse tentando se comunicar comigo. Não em palavras, mas em sensações, imagens que passavam pela minha mente como flashes de uma história antiga e esquecida. O que eu vi era indescritível, uma visão de mundos além da nossa compreensão, de civilizações que existiam antes mesmo da nossa. A estrutura não era uma ameaça, mas uma ponte, uma passagem para algo muito maior. Ela estava nos chamando, oferecendo uma escolha. Permanecer no que conhecíamos ou cruzar para o desconhecido. Nem todos aceitaram. Algumas pessoas recuaram, incapazes de enfrentar o que estava diante delas. Mas outros, incluindo eu, deram mais um passo à frente. A luz nos envolveu, quente e acolhedora, e, por um breve momento, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Tudo ao meu redor desapareceu, como se o mundo tivesse deixado de existir, e então, silêncio. Quando abri os olhos novamente, estava em um lugar diferente. Não era o campo, não era o abrigo. Era um lugar de cores vibrantes, com um céu que parecia pulsar com vida. Não havia medo, apenas a sensação de que eu finalmente entendia. Não éramos vítimas de algo maligno. Havíamos sido escolhidos para testemunhar o início de algo novo, algo que mudaria tudo. Enquanto olhava ao meu redor, vi outros que haviam tomado a mesma decisão. Todos compartilhavam a mesma expressão, um misto de espanto e compreensão. Não sabíamos o que estava por vir, mas sabíamos que estávamos onde deveríamos estar. E, pela primeira vez desde que tudo havia começado, eu senti que o vazio dentro de mim finalmente havia sido preenchido. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.